Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus e a Igreja. Hoje eu quero te falar que Deus vai te encontrar. Outro dia eu li um artigo de um professor cristão contando que um dos seus alunos, quando foi entregar o trabalho de final de ano, perguntou num tom debochado: Professor, você acha que um dia eu vou encontrar Deus? Esse aluno era um ateu convicto e falou isso debochando da fé do professor. Depois de perguntar, ele virou as costas e saiu sem esperar a resposta, porque não estava interessado nela. Mas o professor respondeu, mesmo assim, ele disse: Não, eu não acho que você vai encontrar Deus. Muito provavelmente ele falou isso porque o aluno não estava procurando Deus. Só que o aluno ficou surpreso com a resposta, parou e aí o professor completou: Mas eu tenho certeza que ele vai te encontrar. E a realidade é essa, porque Deus vai atrás de todos os que ele criou para serem seus filhos. Como disse o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro 3:9, o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Deus quer que toda a sua criação se volte para ele, mas não força ninguém, como não forçou aqueles que ele tinha escolhido lá atrás, no princípio, para serem os herdeiros da terra prometida. Deus libertou os israelitas da escravidão do Egito, cuidou deles por muito tempo, amou, protegeu, abençoou, guiou, fez grandes milagres, expulsou os habitantes da terra, deu ela de presente a eles, depois enviou os seus profetas para orientarem, avisar, guiar o povo. E o tempo todo ele tentou manter o povo bem pertinho dele. Mas eles não queriam, sempre se afastavam, viravam as costas, buscavam outros deuses, abandonavam o Criador e seguiam deuses que tinham sido criados por homens, estátuas inanimadas. E aí Deus falou através do profeta Isaías, lá em Isaías 65:1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não invocava o meu nome, eu disse: Eis-me aqui. Deus acabou sendo encontrado e amado muito por outros, que não eram os descendentes diretos de Abraão, mas que acabaram se tornando herdeiros da promessa que tinha sido feita a ele. Como Paulo explicou lá em Gálatas 3:14, ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos não-judeus através de Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Deus foi atrás de nós. E todos aqueles que receberam Jesus como o presente de Deus, esses se tornaram seus filhos. Como está escrito em João 1, de 11 a 13. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos que não foram nascidos do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lá atrás, no Antigo Testamento, Deus sempre estava presente, sempre ajudava os seus filhos, confortava os corações, protegia, guiava, ajudava nas dificuldades, sempre amoroso, paciente, sempre perdoando. Por isso eu não entendo as pessoas que falam: não gosto de ler o Antigo Testamento, que Deus era mau. Mal era o ser humano. O homem é que era mau. Ele é que sacrificava as crianças no fogo aos deuses pagãos. A civilização era bárbara. Naquela época, Deus teve que ser firme com o homem para manter ele no caminho certo. Quem lê a história antiga do povo de Deus aprende que, apesar do homem sempre ter sido mau, Deus sempre foi paciente, sempre perdoou, sempre quis fazer o bem para o homem. O profeta Jonas escreveu isso lá em Jonas 4:2. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, que demora para ficar com raiva e é grande em amor. Essa história do Deus mau é uma mentira, uma difamação criada pelo inimigo de Deus, que não quer que você reconheça o seu Criador como um Deus amoroso.
E ele é tão amoroso que no Novo Testamento nós lemos que ele assumiu a forma humana e veio habitar entre nós. Porque ele está interessado pessoalmente em cada um de nós. Jesus demonstrava esse interesse quando tomava tempo para conversar com as pessoas, quando acolhia as crianças, quando curava os doentes, quando sentava para comer com os que acompanhavam ele e fazia questão de certificar que tinha comida suficiente para todos. Se não tivesse, ele multiplicava. Ele mesmo, sendo Deus, não viveu como Deus, mas como homem. E não ficou distante em nenhum momento, porque ele queria mostrar para todas as pessoas que Deus nunca esteve distante, nem mesmo daqueles que não o buscavam. Deus sempre cercou os seus filhos, cercou de proteção, de perdão e de amor. Por que você acha que ele colocou um anjo para ficar ao seu lado a vida toda? Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Porque ele quer ter certeza que você vai chegar em segurança de volta para casa, no céu. E essa segurança não é física, é espiritual. Por isso Deus faz tanta questão de manifestar a presença do Espírito dele na sua vida. Ele quer que você se lembre dele o tempo todo, que você tenha certeza do amor e do cuidado dele. Para provar esse amor, Jesus veio, andou 33 anos aqui na terra, para poder conhecer e viver na carne tudo o que você vive e enfrenta. Ele veio num corpo como o nosso, para experimentar nossas dores, nossos sofrimentos, medos, angústias. Não existe dor que Jesus não tenha conhecido ou experimentado. Quando você estiver passando pelos seus maus momentos, pode procurar lá as pegadas de Jesus, porque ele já passou por ali também. Talvez não da mesma maneira que você, muito provavelmente bem pior, mas passou. Quer seja uma dor física, psicológica, sofrimento, angústia, decepção, perda, rejeição, abandono. Ele experimentou e viveu toda essa dor por amor a você. Porque Deus não é um estranho para os seus filhos. Ele pode parecer estranho para aqueles que não querem reconhecê-lo como Senhor. Mas até mesmo para estes, ele dá uma chance. Jesus foi atrás dos que nunca tiveram chance de conhecê-lo. Todos os que morreram antes dele e não conheceram ou não reconheceram Deus como Senhor e acabaram presos no inferno, Jesus foi lá e ficou 3 dias e 3 noites pregando para eles. Imagino que o lugar deve ter ficado vazio depois dessa. E sabe o que isso significa? Que Deus vai até no inferno, se for preciso, para buscar um filho dele. Mas ainda bem que isso não precisa mais acontecer. O que precisa agora é que os filhos de Deus o reconheçam e se voltem para ele. Mesmo que seja uma pessoa que passou a vida toda sendo educada contra a fé, doutrinada pessoalmente pelo inimigo de Deus, treinada para rejeitar tudo o que é espiritual e divino, até mesmo essa pessoa pode se voltar para Deus. Porque se for um filho dele, ele vai atrás dela. Essa foi a lição que Jesus deu em Lucas 15, 4 a 6. Que homem dentre vocês, se tiver 100 ovelhas e perder uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai após a ovelha perdida até achá-la? E quando a encontra, põe no ombro, cheio de alegria, vai para casa e convoca os amigos e vizinhos e diz: se alegrem comigo, achei a minha ovelha perdida. Esse é o seu Deus. O Deus que não te esquece, que não te deixa perdido, que não te abandona, que vai atrás de você até no inferno. É claro, vale lembrar que se você não é uma ovelha perdida, se você já foi encontrado, já é um filho de Deus renascido, então seu papel na história é outro. Por isso, Jesus continuou ali no Lucas 15, versículo 7. Digo que haverá mais alegria no céu
por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Traduzindo, se você já foi encontrado, primeiro, não se perca. Não fique dando trabalho desnecessário para Deus. Jesus deu a vida por você. Você reconheceu o sacrifício dele na cruz, recebeu ele como seu Salvador, foi justificado, libertado da morte, da maldição da lei, está livre do inferno, entrada garantida no céu. Então, segundo, faça alguma coisa útil com a sua vida. Útil para Deus, não para você, porque para você faz toda vez, o dia inteiro, todo dia. Mas em retribuição ao que Jesus fez por você, ajude ele a recuperar outras ovelhas perdidas. Foi o que ele falou para Pedro, que foi um dos apóstolos, estava salvo, acreditou, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, mas logo depois negou Jesus 3 vezes. Jesus conhecia o coração do Pedro, então perdoou. Como me perdoa um monte de vezes, perdoa você também. Mas aí depois que ressuscitou, o que é que Jesus falou para o Pedro fazer? João 21, 15 a 17. Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, você me ama? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus disse, então cuida das minhas ovelhas. Jesus falou isso 3 vezes, o mesmo número de vezes que Pedro negou ele. Então, se você é uma ovelha achada, não uma ovelha perdida, agora o seu papel é cuidar das outras ovelhas. Mas quais? As outras achadas? Não. Vai atrás das perdidas. O último mandamento de Jesus aos discípulos antes de subir aos céus foi Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Seu papel aqui nesse mundo, como cristão, não é ficar dando trabalho para Deus, pedindo para Ele resolver isso e aquilo na sua vida, e te ajudar nisso e naquilo. É claro que Ele quer te ajudar e vai te ajudar se você precisar, mas sua meta de vida como cristão não é se cuidar, se aperfeiçoar, resolver seus problemas. O que Ele espera de você é que você ajude a resgatar os perdidos, os outros, e ensinar eles a ajudarem outros. Quando o profeta Daniel estava explicando a sua visão sobre os últimos dias da terra, sobre o tempo do fim, ele escreveu em Daniel 11:33, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. E no capítulo seguinte ele escreve, Daniel 12:3, os que forem sábios resplandecerão como o brilho dos céus, e os que ensinam a justiça a muitos brilharão como as estrelas sempre e eternamente. E muito tempo antes disso, o rei Salomão também escreveu lá nos Provérbios, Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Como é que você pode ganhar uma alma? Simples. O sujeito não sabe nada sobre Jesus, nem como ficar livre da morte. E aí você vai lá e ensina para ele. Se ele não quiser aceitar, tudo bem, você avisou. Ele teve a chance dele. Lá no Antigo Testamento, quando Deus chamou o profeta Ezequiel para dar a mensagem dele ao povo de Israel, Deus explicou o seguinte, Ezequiel 3, 17 a 19. Eu te coloquei como vigia sobre a casa de Israel. Você vai ouvir a palavra da minha boca e vai avisar ao povo. Quando eu disser ao homem mau que ele certamente vai morrer, mas você não o avisar para ele mudar o seu caminho mau e salvar a sua vida, esse homem vai morrer na sua maldade, mas o sangue dele eu vou cobrar da sua mão. Mas se você avisar esse homem e ele não se converter do seu caminho mau, ele vai morrer na sua maldade, mas você livrou a sua alma. Então você também tem responsabilidades como cristão. Deus vai atrás das pessoas que ele criou como filhos, mas normalmente ele usa os que já são filhos dele para fazerem esse serviço. E é melhor você atender e começar a se mexer. Nem pense em evitar essa responsabilidade
Porque você lembra lá da história do Jonas? Foi isso que ele fez. Tentou fugir. Deus mandou ele avisar a cidade de Nínive para que as pessoas se arrependessem, mudassem sua maneira de agir, senão Deus iria destruir a cidade. E aí o que, que o Jonas fez? Fez o contrário, entrou num navio e foi para a direção oposta, fugiu de Deus, fugiu da responsabilidade. Veio uma tempestade, o navio estava quase afundando, todo mundo tentando descobrir por que de tudo aquilo. Finalmente o Jonas contou a verdade e falou assim: me joguem para fora do navio que a tempestade vai se acalmar. Dito e feito, jogaram ele fora, o mar ficou calmo, aí veio um enorme peixe, muito provavelmente uma baleia daquelas jubarte bem grandona, engoliu o Jonas, ficou 3 dias chacoalhando ele na barriga, até que o Jonas reconheceu que tinha feito errado e pediu perdão a Deus. Aí Deus mandou a baleia vomitar o Jonas na praia de Nínive. E ele teve que fazer o serviço que Deus tinha pedido para ele fazer lá atrás. É claro que isso é Antigo Testamento. Deus não vai te chacoalhar por 3 dias se você não quiser obedecer ao chamado dele. Muito provavelmente ele vai buscar outra pessoa mais disponível e vai te deixar na prateleira com uma etiqueta de ferramenta que não gosta de ser usada. E aí, para sua tristeza, quando você for para o céu e encontrar Jesus face a face, vai sentir na pele o que o profeta Daniel escreveu em Daniel 12:2. Muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Beleza? Deus ama todos os que são dele, busca os que estão perdidos, perdoa os que erram, enxuga as lágrimas dos que choram, levanta os que caem e fortalece os fracos. Mas ele precisa de você. O rei Davi sabia disso, sabia que não tinha como se esconder de Deus, por isso escreveu no Salmo 139, de 7 a 12, para onde posso fugir do seu espírito? Para onde posso fugir da sua presença? Se subir até o céu, ali o Senhor está. Se me esconder nas profundezas, o Senhor também está ali. Se voar nas asas da manhã e for para a extremidade do mar, ali também a sua mão vai me encontrar. Se eu disser as trevas vão me esconder, nem as trevas são escuras para o Senhor. Para ti, o dia e a noite são a mesma coisa. Então, o que eu aprendi com algumas lições da minha vida foi que, primeiro, Deus é justo e busca todos os que são dele, mesmo aqueles que estão fugindo dele. E segundo, Deus espera que eu ajude a buscar os que são dele, porque isso também é minha responsabilidade. Um dia alguém me buscou e eu agradeço muito a Deus por essa pessoa e sei que ele vai recompensar. Então não se envergonhe do seu Deus e ajude-o a buscar os filhos dele que ainda estão perdidos nesse mundo. Deus não abandona nenhum dos seus. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.